Senhor presidente, nobres pároquios, por presente e a todos que nos ouvem, bom dia. Gostaria de agradecer aqui as palavras do Ferpa, tá? E bem-vindo aqui, né, Ferpa, tá? Ao nosso convívio, no caso. Bom, eu tenho alguns assuntos aqui a estar me manifestando aqui. Primeira, em relação à ceia da Santa Casa, que houve a conclusão ontem. Eu, falo a verdade, eu não fiquei muito satisfeito, não, tá? Eu ouvi toda a apresentação do relatório, gostaria de estar discutindo essa questão da CEI, mas não discutimos. Eu sei que vai ser mandado para o Ministério Público e também para a Polícia Civil, mas por que razão eu estou descontente, né? Porque, infelizmente, já estão fazendo chacota realmente dessa CEI. O Vale Paraibano parece que noticiou dizendo que foi arquivado. Tá? Então, é muito estranho ter colocado isso. Mas, não satisfeito, né, Fernando? Tá? Nós entramos com um requerimento ontem, tá, para se criar uma nova CEI, tá? Justamente para apurar as irregularidades da Santa Casa. Eu tenho aqui, gostaria que a técnica mostrasse 6 assinaturas para se abrir essa nova CEI no caso. Então, a CEI de irregularidades dentro da Santa Casa. Edgar, o senhor permite uma parte para mim, vereador? Ok. Inclusive, Edgar, né, em específico, o alto endividamento, né, da Santa Casa, desde a intervenção em 2003, né? Então, eu espero que a gente consiga ir avante com essa CEI. Já conseguimos assinatura, né? Exatamente. Graças a Deus. E vamos em frente. E também ainda continua o problema dos exames também ainda, né? Tá muitos exames atrasados, tá? Então, isso preocupa bastante. E fazendo um comentário também, o que me deixou, assim, descontente foi que tem uma hora que fala que os computadores, tá, tinham senhas, só que a senha era para todo mundo. Ou seja, não existe nenhum tipo de controle, tá, de você evitar, por exemplo, o acesso de pessoas, porque a senha era comunitária. Tá? Então, eu vejo que isso não foi correto. Então, qualquer um poderia ter se mexido ali. Então, eu vejo que existe sim culpa de pessoas, sim. Eu vejo que a culpa é da administração. Tá? Não concordo, de repente, tá? Porque lá não aponta ninguém como culpado. Teria que ter realmente um culpado. E espero com essa nova CEI, que a gente vai tentar instaurar semana que vem, e seja realmente apurada essas questões do caso. Bom, um outro assunto que me traz aqui é em relação àquela cobrança, aquele recadastramento de IPTU. Muitos nos ligam, perguntam como é que ficou a situação. É uma situação muito difícil para nós, vereadores. Falar sim ou não, pague ou não pague. É super difícil. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: a meu ver, tá? Eu falo a meu ver, essa medição através de imagens e essa cobrança que vai vencer agora dia 15 de setembro é totalmente ilegal. Eu vejo que existe uma ilegalidade. Primeiro, que as medições foram feitas por imagens, dizendo que deveria ser feito por quê? Por funcionários da prefeitura. Olha como é que é falho o negócio. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo que tem uma loja de plantas e ele tem aquele telado, aquela cobertura de sombrite. Você acredita que aquele telado está sendo cobrado? Assim como casa de cachorro, caixa d'águas, tá certo? E também casas germinadas. Então você tem, por exemplo, um terreno que seja lá de 150 metros quadrados e área construída, você tem 200.
e não é um sobrado. Como é que cabe uma casa de 200 metros quadrados dentro de um terreno de 150? Por que está sendo feito isso? Porque a casa é germinada, ou seja, uma encostada na outra, que é de um outro terreno, mas na fotografia ela consta com uma só. E, na verdade, está se cobrando duas vezes, dos dois proprietários, na verdade. Num terreno que seja 300 metros, você tem uma construção de 200. Aí sim ela cabe, porque na física fala que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tá, e muito menos, mais ainda, tá certo? Que é o caso, nesse caso. Bom, outra questão também, outro ponto que a gente vê que é errado, é o seguinte: o artigo 109 e o 110, ela diz o seguinte: o imposto é de lançamento anual, respeitada a situação do imóvel, conforme cadastro existente no início do exercício a que se referia a tributação. E o artigo 110 diz o seguinte: o imposto é lançado em nome do contribuinte de acordo com os dados constantes no cadastro fiscal. Então, esse cadastramento é feito para aquele exercício. O recadastramento, aliás, é feito para o exercício seguinte, para 2016, não para 2015. Isso pode ser feito só se fosse para INSS, não para IPTU. Para se fazer a cobrança do IPTU, ela tem que ser feita nesse ano para se cobrar o ano que vem. Não fazer esse ano e cobrar nesse ano também, sendo que já foi cobrado no início do ano esse IPTU. Então aqui diz também, tá? O crédito tributário está extinto e a obrigação tributária de 2015 está extinta. Então, essa cobrança, ao meu ver, é totalmente ilegal. Mas eu não posso chegar aqui e falar, olha, não pague esse imposto. Isso eu não posso falar, seria infantilidade da minha parte, tá? Então não posso falar nada a respeito disso. Mas que eu vejo que é ilegal, não posso concordar com isso. Bom, um outro assunto também que eu quero estar mencionando aqui, em relação ao pedido de informação que eu fiz nesta casa e foi rejeitada hoje de manhã, em relação ao primeiro bairro, 1º de Maio, em que eu coloquei o seguinte, que existe uma emenda que eu fiz o ano passado na Lei 5.863, de 3 de junho de 2014, parágrafo único, no artigo 9, que diz o seguinte, que todos os valores arrecadados sejam destinados ao Fundo Municipal de Habitação e aplicado em programas habitacionais de interesse social. Isso aqui, essa lei 5.863 é a lei de regularização. Então tenha certeza que esse dinheiro que foi arrecadado para se fazer a regularização, em que a pessoa que está fazendo a regularização pagava 3 meses mais o valor que é cobrado pela prefeitura, eu acho que deve ter um montante muito bom. E esse dinheiro que eu falo que deveria ser cobrado para se fazer a regularização do 1º de maio, por exemplo, eu não citei em nenhum momento que é aquele dinheiro da Fundação Prolar, que está sendo investido no Rio Comprido e em outros locais também. Não é isso que eu falei. Eu falei que aquele fundo de habitação, que nós fizemos uma emenda à lei orgânica e sancionada pelo prefeito. É esse dinheiro que eu falo que deveria ser colocado para se fazer a regularização do 1º de maio. Afinal de contas, o 1º de maio é um bairro em que a população paga IPTU e não paga barato.
Por que não fazer a regularização dela? Eu sei que outros bairros também merecem, mas eu cito como exemplo o 1º de maio. Eu volto mais tarde, aliás, volto semana que vem. Muito obrigado, boa tarde. Próximo vereador, Edinho Guedes.